A graça e a paz de Deus seja sobre suas vidas. Esse é o programa, Desmascarando o Inimigo de Nossa Alma. Este programa é patrocinado pela locafirme.com, aluguel de carros. E você pode ter os números telefônicos ali na tela de seu televisor. locafilme.com. E o texto de esta tarde está em Salmos capítulo 1, versículo 1. Dice a palavra de Deus: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, ni se detém no caminho dos pecadores, ni se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra de Deus quer dizer para nós en esta tarde que quando nos sentamos en la mesa para beber, para falar palavrão, piadas, coisas obscenas, não agrada a nosso Deus. Que você possa aplicar também isto na sua vida, não sentar-se em la mesa de escarnecedores, porque não agrada a Deus. E hoje, às 19:30, seguiremos em 7 semanas de milagres en la iglesia Casa de Oración Ochadai. Está en Ubraga, en la rua José María Gil, número 3. Nossa pastora Yesemar Cardoso López e nosso pastor Luiz López e eu esperamos você para dar um abraço. Deus tem milagres en esta noche para você. E vou orar para que Deus abençoe a palavra de Deus, o recado de Deus en esta tarde. Amado Deus, estamos diante da tua presença, te louvando e te adorando. Queremos, Deus, que a tua presença entre nesse momento em cada lar que está assistindo a este programa. En el nome de Jesus, oramos que tua paz seja sobre cada família, a donde llegue ese canal de televisión y los medios de comunicación por medio de la internet. Deus, extiende tu mão de amor e misericordia para essas pessoas. E oramos declarando que a tua palavra en esta tarde, Deus, libertará, curará pessoas, salvará, que é o primeiro propósito de tua palavra, salvar e reconciliar o mundo contigo. Nós lançaremos esta palavra, Deus, e que esta palavra vaya con denuedo a cada coração, que esta palavra tenha livre curso, que esta palavra tua, Deus, tenha um lugar de encontro em cada coração, de acordo a lo que o Senhor la enviare. En el nome de Jesús de Nazaret, oramos crendo. Amém e amém. Obrigado a todas as pessoas que compartilham também esta programação en la internet. E eu quero que você busque na palavra de Deus. Vamos ao Salmo 35. Eu quero nesta tarde falar sobre guerra, sobre batalha espiritual. E tomei o primeiro texto no Salmo 35 e o segundo texto está no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Vou ler para você capítulo 35, no versículo 1 de Salmos, diz a palavra de Deus assim: Pleitea o Senhor com aqueles que pleiteam comigo. A palavra de Deus, e com você também, o que faz guerra com você, está pelejando contra Deus. Peleja contra os que pelejam contra mim. Palavra de Deus para a sua vida
para minha vida. Pega do escudo e da rodela y levántate en mi ayuda. Una palabra de clamor del salmista David, una palabra de clamor de você e de mim. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. E diz a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscan a minha vida. En otra palabra, reprendidos pelo Señor, en otra versión de la Biblia. Y dice, y vóltense envergonhados os que contra mí procuran o mal. Versículo 5. Sejam como pragana perante o vento, e o anjo do Senhor os persegue. E seja o seu caminho tenebroso, dice o Señor. Y nuevamente dice, aquellos que sin razón me persiguen, caigan en la cova, en la misma cova que cavaran para a mi alma. Dice el salmista David clamando para Dios, sobrevénale destrucción sin o saberen, o prenda-os a rege que ocultaran, aquela rege que era para você e para mim, e caiam eles em aquela mesma rege de destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor, e se alegrará no Deus da minha salvação. Amém e amém. O salmista estava em guerra. Seus inimigos estavam perseguindo ele. E ele toma isto como uma oração para Deus e clama ao Senhor. Pleitea, Senhor, contra meus inimigos. Pleitea, Senhor, porque ainda que esté desanimado, eu sei que o Senhor pelejará por mim. Que frase mais feliz do salmista David. Ele tem confiança em aquilo que está orando. Ele está orando e ao mesmo tempo está sentindo a resposta de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Ele diz, porque eu sei que tu pleiteas por mim. Mas antes ele havia clamado. E não para por aí, o salmista diz que sentia medo. Mas ainda, no mesmo texto, ele diz, mas o Senhor se levantará por mim. O Senhor quer levantar-se por você também, em meio do problema, em meio da dificuldade, em meio dessa perseguição que você está tendo, seja familiar, seja de trabalho profissional, seja perseguição na escola, na faculdade, seja na perseguição espiritual que você está vivendo. Muitos não aceitam que você faça a obra de Deus e existe uma guerra espiritual. Mas em la guerra que o salmista David está falando, é uma guerra espiritual. Ele declara que não é para brigar ele mesmo contra as pessoas. Ele está declarando, Senhor, tu peleja por mim, porque eu quero ser manso e humilde. Olha a diferença entre a pessoa que quer guerra, que quer problema, que quer ser altivo, soberbo. Ele está pronto para talvez falar um palavrão para você, talvez para brigar, talvez para entrar mais em confusão. E isso é o que quer o inimigo. Desmascarando o inimigo nesta tarde, quer abrir seus olhos. Não faça briga com ninguém. Deixa que o Senhor te faça justiça. Diz o salmista Davi, neste primeiro texto, que ele tem confiança que o Senhor pelejará
por Ele. Eu também tenho confiança que em minhas guerras espirituais eu não tenho, e você também não, que brigar contra ninguém, levantar-se contra ninguém, falar palavrão para ninguém, brigar com ninguém, não faça isso. Porque se você fazer isso, você está dando lugar ao inimigo de nossa alma, que é o diabo, que o Senhor repreenda, que são os demônios, que o Senhor Deus Todo-Poderoso reprenda. Se você entra a defender-se com palavras, se você entra grosseiramente, você vai ter uma resposta negativa. Vai haver uma guerra, vai haver uma discussão. E às vezes acontecem até pessoas feridas. E às vezes até mortos. ¿Por quê? Porque há um espírito de briga. Há um espírito de confusão que vem para criar esse problema espiritual. Mas o salmista está descrevendo que é um problema espiritual, que não há que pelejarlo, ni guerrearlo en nossa carne, en nossa boca. Mas ele declara que a guerra, a batalha, está dada ao Senhor. Pega o escudo, dice Deus. Pega o escudo e da rodela e levántate em minha ajuda. É a palavra de confiança que o salmista David eleva para Deus. E o Senhor lhe dá a resposta dizendo-lhe: tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. E diz a minha alma: tu és a minha salvação. Estava triste por o problema, estava em aflição, talvez estava em dor, em angústia, mas ele declarou que no problema Deus era o Deus da salvação de Davi. Eu também quero declarar nesta tarde para todo mundo que Deus é o Deus único da minha salvação. E quando você e eu temos confiança como Davi em o Deus de nossa salvação, diz Deus que Deus manda fortaleza sobre mim. Por isso é que você às vezes se sente nada, como um caco. Você se sente no pó, você se sente em agonia, em tristeza, às vezes em chantos, às vezes em dor, mas ainda você tem uma palavra de fortaleza diante de seu inimigo, dizendo: Deus é o Deus, aleluia, o Deus da minha salvação. Que frase mais maravilhosa de confiança que o salmista entrega para você e entrega para mim, de parte de Deus. Deus é a nossa salvação. Não há outro lugar de salvação. Só Deus é a nossa salvação, a salvação para nossa alma. E o salmista diz: sejam confundidos e envergonhados, Deus, que o Senhor troveche desde os céus sobre mi inimigo, sobre aqueles que pelejam contra mim, diz o salmista David, contra aqueles que se levantam contra mim. Então o salmista ficou em paz, ficou calado. Tem momento que não é para gritar, tem momento que não é para brigar, tem momento que não é para falar palavrão, tem momento que é para fechar a nossa boca e deixar que o inimigo brigue sozinho. Eu aprendi na vida que para brigar precisa 2 pessoas ou mais. Se você em humildade fica calado, Deus está pelejando por você, e o que tem ira, que tem soberba, que tem briga, estará sempre perdendo por aquela palavra de silêncio, por aquela palavra de humildade que sai de sua boca, como
pacificador. Confunda a todos los que procuran a mi alma y no solo sean envergonzados, mas que salgan fuera por varios caminos. Y el salmista dice, por un camino virán para me atacar, mas por muchos caminos, por 7 caminos, fugirán. Eles serán envergonzados y tendrán que fugir, porque el que guerrea por nós é más forte e valiente. É o nosso Deus todo-poderoso. Sejam como pragana perante o vento, e o anjo do Senhor os persegue e os faz fugir. O anjo do Senhor está para guerrear a nossas guerras. En el capítulo 32 de Crónicas también, en la guerra de Senaquerib, dice el Señor para el profeta Nehemías, no es sua a guerra es do Señor. Y dice que el anjo del Señor salió no arrayal dos enemigos. Y tan solo un anjo mató a 185.000 hombres de guerra. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Y es una palabra de encorajamiento, que no solo el Señor está para guerrear a nuestra guerra, mas dice la Biblia que los ángeles están ahí, el ángel del Señor está ahí para perseguir, dar perseguición a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Él luta por você. Él pelea por você, porque você tem a unción de Deus. Porque você e eu somos diferentes para Deus. E nós temos em Deus essa cobertura de unción contra nossos inimigos. E diz o Salmo 91 também, que o anjo do Senhor aguarda alrededor nosso, protegiéndonos, cubriéndonos de todo mal, de todo perigo y de toda guerra que se levante contra su vida y contra mi vida. Y el salmista sigue orando para Dios. Señor, porque sin causa me están persiguiendo. Y ellos armaron una cova. Y él le dice para Dios, que mis enemigos caigan en esa misma cova, en esa misma red de maldad que ellos hicieran para mí. Es la oración que el salmista David faz solo con Dios, sin gritar a ninguém, sin agredir a ninguém con palabras, sin brigar. Él le dice que el Señor, que su anjo coloque una red, una cova contra mis enemigos. Y el anjo está ahí a servicio seu para trabalhar a favor de você e a favor de mim. No Hebreos, capítulo 9 e parte do capítulo 11, você encontra que os anjos são ministradores de aqueles que vamos a heredar a salvação de Deus. Então, eles pelejam por você e pelejam por mim em nossas guerras. Aqueles que se levantan para hacerme destrucción es otra palabra que emprega el salmista David. ¿Qué es destrucción? Cuando el bandido quiere intentar
contra su vida. Cuando la persona que te odia quiere hacer algo contra tu vida, un salmista dice, Señor, que eles antes de que lleguen a mí, sean destruidos. Você só tem que orar al Dios Todopoderoso y Él te dará a respuesta. Otra de las frases que me llamó la atención de un salmista, David, dice, a mi alma se alegrará no Señor, y alegrarme en Dios da minha salvación. Todos os meus ossos dirán, sea engrandecido o Señor. Aleluya. ¿Cómo es que el salmista David, me llama la atención algo profundo, estaba en medio de la guerra, en medio del problema, en medio de la tribulación, y él tenía ánimo? Él le dice que tiene alegría en el Dios de la salvación de él. Qué maravilloso encontrar palabras en medio de la guerra, en medio del desánimo, en medio de la tristeza, en medio de la dor, encontrar esa palabra de parte de Dios de fuerza para nuestra vida. Porque la guerra no es tuya, la guerra no es mía, la guerra no era de David, la guerra era del Señor. Y dice, y no se alegren de mí, porque no tienen razón para alegrarse. Mas que yo, nuevamente le repite, yo puedo alegrarme, versículo 19, en el Dios da mía salvación. Y en la guerra de Josafá también, en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, en el versículo 1 y 2 y 3, dice la palabra que vinieron varias tribus de chiitas, niitas, y dice que eran 3 ejércitos. Y dice la palabra de Dios que ellos pelearían contra Josafá, hombre temeroso de Dios, hombre de guerra espiritual. Mas dice la palabra de Dios en el versículo 3 que Dios derrotaría esos 3 ejércitos. Es así como Josafá se levanta y derriba estos 3 ejércitos. Y en el capítulo 20, del versículo 15, Dios le da una palabra y le dice, levanta tu ánimo, se encoraja Josafá, porque a guerra, a batalha no es tuya, a batalha es del Señor, Dios dos ejércitos. Aleluya, gloria a Dios. Y en esa batalla, Josafá permaneció confiando en la palabra de Dios. ¿Cuál palabra? Esa misma palabra de Dios que Dios está falando para tu vida. Se encoraja agora, minha serva, meu servo. Tal vez você no sea siervo ni sierva todavía, mas esta palabra es de parte de Dios para tu vida, porque no tiene que ver con religión, tiene que ver con la fe que hay dentro de nos en Dios, para tomar esa palabra de coraje, esa palabra de fuerza. Y dice la Biblia que los ejércitos fueron destruidos. Y dice para Josafá, ungido de Dios, en esta guerra você no peleará, mas você orará, você jejuará. Versículo 27, dice Dios para él, en esta guerra você va a orar y jejuar. Y Josafá va en oración y en jejum. Y él deposita a su confianza en un Señor. Y dice, Dios, a batalha é tua. Deus, a guerra é tua. E agora eu, Josafá, estou tomando coragem. Estou tomando um novo ânimo. E agora Josafá se encontra orando al Deus da glória. E agora ele está feliz. No versículo 27. Está cheio de coragem. Está cheio de fé. Está cheio de a palavra que Deus lhe deu. A palavra que Deus te está dando para a tua vida
y para mi vida es a palabra de ánimo. Ánimo, querido, querida. En ese problema hay solución cuando você colocar a sua fe, a sua confianza en Dios. Toma esa palabra de fe. Toma esa palabra de coraje. Toma esa palabra para su vida y fala: maior é o Deus que meus problemas. Fala novamente: maior é Deus que meus problemas. E agora fala: maior é Deus que a guerra que estou passando. Maior é Deus que a dificuldade que estou passando. Maior é Deus que o problema que estou passando. E agora eu tomo a coragem e tomo essa palavra de ânimo e falo para você de parte de Deus, que fica em calma, fica em la paz, fica na presença de Deus, porque no refrigério de Deus vem essa palavra de alegria e de ânimo para seu coração. Que você possa tomar para você essa palavra de parte de Deus revelada para a tua vida. E seja o problema, seja a dificuldade que você esteja passando, se levanta contra o inimigo e fala: a batalha não é minha, a guerra não é minha, o problema não é meu. Está agora depositado em las mãos de meu Senhor, em las mãos de meu Deus. Eu lhe convido para que você ore, tomando essa palavra de Deus de coragem, de fortaleza para sua vida, para sua família. Amado Deus, eu quero com esta palavra tua que o Senhor me deu, palavra revelada para estas pessoas que estão aqui, en esta programación de televisión. Yo oro creyendo en el nombre de Jesús de Nazaret, que esta persona que está aquí, asistiendo esta palabra de Dios, esta palabra possa llegar a cada corazón y quebrar todo espíritu maligno, de problema, de tristeza, de dor, de angustia, porque no ya ouvimos tu palabra, que a guerra e a batalha e o problema é do Senhor Jesus. E nos encorajamos com esta tua palavra, em el nome poderoso de Jesus Cristo. Eu te clamo, Deus, envia a tua palavra para essas pessoas que estão neste canal de televisão e assistindo em la internet. E oro crendo que o espírito de ânimo está agora en la vida deles y no serán derrotados en este problema, en esta dificultad. No serán destruidos en medio del problema. Mas agora clamo que a fortaleza do Senhor está sobre eles. En el nombre poderoso de Jesus Cristo, yo oro creyendo. Y sobre esta tua palabra, la Biblia, declaro que esas personas que están asistiendo a esta programación están siendo fortalecidos por el Dios da palabra, a palabra de Dios, a Biblia. Ese Dios que nos encoraja, ese Dios que nos da fortaleza en medio de la tribulación, en medio del problema, en medio de la angustia, en medio de la dor, de la dificultad. Tomamos posse da vitória, tomamos posse do triunfo, tomamos posse da fortaleza que está em nosso Deus. Amém e amém. Que você possa, querido, querida, guardar esta palavra de Deus em tua vida. E lo esperamos hoje, 19 horas. En la casa de oración Uchadai, en Obraga, Rua José María, Gil, número 3.
Y este es su programa, Desmascarando o Enemigo de Nuestra Alma, patrocinado por la locafirme.com, alugueo de carros y paseos para las playas y para la lagoa en la región dos Lagos, Brasil. Que a paz de Dios sea sobre sus vidas. Hasta próxima cuarta.